O deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal e perdoado pelo presidente da República, foi eleito agora há pouco vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, defenderam ontem à noite que o Legislativo tem a última palavra sobre a possível cassação de Daniel Silveira depois que ele compareceu ao plenário da Câmara sem usar a tornozeleira eletrônica. O mecanismo de localização foi determinado a ele sob punição de multa de R$15 mil por dia por descumprimento pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A inesperada escolha da Câmara Federal é o tema da nossa enquete de hoje, que eu vou abrir agora. A produção está aberta para você correr no jovempan.com.br e voltar a participar. A pergunta de hoje é a seguinte: você considera que o deputado Daniel Silveira é merecedor dos cargos na Comissão tanto de Segurança Pública e na CCJ, a mais conhecida Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal? O seu voto no final do programa eu trago aqui o resultado parcial desta enquete. Senhores, ótima quarta-feira, né? Hoje é dia 27 de abril de 2022. Boa tarde, Piperno, Marcos Serrão, o nosso Mota já conectado. É a polêmica do dia, tem uma outra polêmica em relação ao uso da tornozeleira eletrônica, mas eu vou dividir em algumas partes aqui essa nossa conversa, porque é um caso muito emblemático que chama a atenção, depois de tudo que aconteceu, o deputado ganhar essas ocupações dentro do Legislativo. É um posicionamento de que o Legislativo deve ficar contra o Supremo nesse caso específico, Piperno? Boa tarde, Paulo, colegas. Não. Eu acho que eles têm responsabilidades diferentes. Uma coisa não anula a outra. O fato, por exemplo, do deputado Daniel Silveira tá lá, tá frequentando a Câmara, ter sido eleito para comissões, continuar levando a vida dele, enfim, normal. Eu acho que não tem nada a ver, por enquanto, pelo menos, com o que foi decidido pelo Supremo. O Supremo tomou uma decisão. Essa decisão foi, digamos, revisada pelo presidente da República de uma forma bastante polêmica, mas ok, ele tem esse poder discricionário. Agora, como bem disse, acho que foi o Rodrigo Pacheco, o deputado vai ter a sua cassação sendo objeto de análise e julgamento do Legislativo, e o histórico do Brasil aponta exatamente para isso, e o fato do presidente ter concedido essa graça, e hoje o ex-presidente, mais um ex-presidente do STF, o Sepúlveda pertence, vai também nessa linha, não anula a questão da inegibilidade dele. São coisas diferentes. Veja, já apontei aqui 3 ex-presidentes da Suprema Corte em momentos diferentes. Carlos Veloso foi um, né? A gente falou hoje, então, do Sepúlveda pertence, e ontem, inclusive, eu acabei citando uma entrevista, aliás, falando isso, tem até um quarto, que é o Nelson Jobim. Bom, mas aí a gente tem que esperar realmente o Congresso decidir. Veja, foi assim com a cassação do Zé Dirceu, foi assim com a cassação do Roberto Jefferson, o deputado da Serra Elétrica lá, o Hildebrando Pascoal, também foi cassado com o voto dos seus pares. Os anões do orçamento, então são muitos exemplos de parlamentares cassados por votos dos seus pares. Mas, Piperno, deixa eu aprofundar um pouquinho com o Serrão agora, justamente esse assunto, porque na política existe uma coisa chamada simbolismo, e por muitas vezes ele não aparece de maneira muito descarada, muito pública, mas ele está por trás dos gestos, das ações, das alianças, das posições. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado Daniel Silveira, e a Câmara, de acordo com a sua Comissão de Constituição e Justiça, o elege alguém com voz, com voto, da relevância, da poder, certo? Há uma indicação partidária, é muito lógico isso, mas há um simbolismo por trás disso, Serrão, porque aqui no programa a gente já comentou por diversas vezes esse isolamento político do Daniel Silveira. E agora? Saudações, meus amigos e amados haters. Recomendo a leitura do meu artigo de hoje no site da Jovem Pan, no qual eu trato exatamente dessa questão.
O que o Supremo Tribunal Federal conseguiu fazer com sua decisão truculenta de processar o Daniel Silveira e condená-lo a 8 anos e 9 meses de prisão, exigindo aí uma graça de perdão de Jair Bolsonaro, foi exatamente o efeito contrário do que eles queriam inicialmente. Eles achavam que com a decisão baniriam o Daniel Silveira completamente da vida política. Está acontecendo exatamente o contrário. O tiro saiu pela culatra da toga. É exatamente isso o que ocorreu. Não se faz política, o judiciário não é para fazer política. E quando tenta fazer, é um desastre completo. E a leitura política dos ministros do Supremo foi digna de analfabeto político. Então, o que o Congresso fez foi jogar no colo, o Supremo jogou no colo do Congresso e do Jair Bolsonaro a questão Daniel Silveira. E o Congresso percebeu o seguinte: se o Supremo agiu daquela maneira com Daniel Silveira, de agora em diante poderia passar a agir com qualquer outro deputado. E aí aquela maioria de imbecis que votou, entregou de cabeça 364, que entregaram na bandeja a cabeça do Daniel Silveira para o Supremo condenar, mudaram de ideia de repente, porque eles sentiram aquele efeito de que ele pode ser eu amanhã. Então, a política joga de maneira muito pragmática. E isso que aconteceu hoje, agora, do Daniel Silveira voltar a ser prestigiado na Câmara, é um sinalzinho exatamente disso. A Câmara vai prestigiá-lo. E se ela tiver agora que avaliar a cassação dele ou não, muito provavelmente a cassação dele não acontecerá por ali. Então, o Supremo Tribunal Federal está de parabéns, porque a leitura política dos ministros, da maioria de 10 que votaram contra o Daniel, foi de analfabeto político. Muito bem. Marco Antônio, você é o próximo aqui na nossa sequência, mas você, como um bom cavalheiro, acho que vai permitir o Piperno fazer uma observação. Por favor, Piperno. Por favor, Piperno. Não, só uma coisa muito rápida, né? Ele foi indicado pelo partido dele, né? Não é uma indicação, né, de toda a Câmara, o partido indicou. Eu acho que o partido tem que ser cobrado por essa indicação, porque um partido que não tenha um quadro melhor que ele, realmente não sei o que está fazendo lá. E vamos só ter muita atenção para um pequeno detalhe. Essa comissão que foi eleita com o Daniel Silveira como vice-presidente, recebeu 20 votos de 40 possíveis. Ou seja, é algo que está dividindo demais a Câmara dos Deputados. Marco, vamos lá então. O PTB é o partido do deputado Daniel Silveira. O PTB está provocando o Supremo? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Não tem provocação aqui. Aqui é exercício regular da função legislativa de um deputado federal que foi eleito. Quer dizer, quem interrompeu, quem atravessou a competência constitucional, a jurisdição, quem foi além da jurisdição, foi o Supremo Tribunal Federal. A gente viu isso de maneira reiterada no caso do Daniel Silveira, em várias outras situações do Alan dos Santos. Quer dizer, imagina, Paulo, olha o nível de rigor institucional, constitucional da Suprema Corte do Brasil. A gente tem aí o Alan dos Santos. Me fala qual foro privilegiado, foro por prerrogativa de função que o Alan dos Santos tem. Que eu esqueci, eu pulei essa aula, Piperno. Eu não fui nessa aula. E, sabe, sendo alvo de uma investigação ultra personalista, né? Então, vamos entender de uma vez por todas que aqui não se trata de vida pregressa do Daniel Silveira, passado dele. O que existe hoje é uma perseguição completamente enviesada do ponto de vista político de ministros que já deixaram claro desde o começo, né, que eles adotariam uma postura politizada, altamente politizada na Suprema Corte, quando começou o governo Bolsonaro. Você lembra, Paulo, durante a eleição, a campanha presidencial do Bolsonaro, que se falava muito em ameaça à democracia? Lembra disso, Serrão? Era o tempo todo. Se o Bolsonaro for eleito, a democracia estará ameaçada. E continua sendo, né? É o fascista. Repetiram isso à exaustão. E continua sendo. E agora, Piperno, essa daqui vai para você. Continua você sendo. Percebe que esse discurso
altamente politizado pelo pessoal da esquerda, Não. foi adotado pelos ministros A fascistada do já Supremo ameaçou Tribunal fechar o Federal. Supremo e o TSE. Então, você vê, ó, ele fica excitado quando você fala a verdade Não, na é porque você me lata, chamou. ele fica excitado. É porque ele você me estava chamou. falando baixinho, Marco. Desculpa, eu vou falar mais alto. Então, a questão aqui toda é exatamente essa. Você percebe que é um discurso eminentemente político, o pessoal adotava isso na campanha, aí passaram os anos aí de mandato do Bolsonaro e Tribunal Superior Eleitoral, o Fachin começou a repetir isso, os ministros do Supremo repetiram isso, a exaustão. Então, só não enxerga isso quem não quer ver, porque os dados, os fatos estão aí, os dados estão lançados. Não se trata aqui, Paulo, de relevância do Daniel Silveira no âmbito do Legislativo também. Isso daí, se você pegar os outros membros da comissão ou das comissões que ele foi nomeado, ninguém vai conhecer, o pessoal não conhece. E se tem passado, não está sendo ultra, hiper analisado com uma lupa, como a gente está fazendo agora com o Daniel. E se tivesse, meu Deus do céu, o que eu falei para o Piperno agora há pouco, tem comunista no Congresso, tem comunista lá. Tem fascista. Entendeu? Tem comunista, que é um regime que matou mais de 200 milhões de pessoas no século XX. Aqui no Brasil e vai ter que repetir, vou repetir Aqui sempre no que eu Brasil, puder. ninguém. Então não dá para você aceitar essa espécie de análise purista do Piperno com relação a um deputado, quando você vê uma miríade de outros deputados, especialmente do PDT, da esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB, que passam incólumes por isso daí. Muito bem, Mota, vamos trazer um pouquinho a questão política aí, a questão da estratégia política, porque nós, antes desse fato, havíamos comentado de toda a situação envolvendo o deputado Daniel Silveira e que realmente o Legislativo deveria tomar a sua medida em relação à inelegibilidade ou não dele. Agora nós estamos falando de um deputado que faz parte da comissão mais importante da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que era, inclusive, presidida pela deputada Bia Kicis. Como é que você vê isso? Muda alguma coisa depois dessa entrada? Tem estratégia política no meio dessa história? Dificulta a vida do Supremo? Conta para mim. Muda muito, Paulo. Eu acho que foi um movimento brilhante do Congresso. Quero parabenizar os congressistas que estão com esse movimento e outros no futuro, eu espero, que virão honrando os votos que receberam, estão jogando dentro das 4 linhas, tomaram um ato que está 100% dentro das prerrogativas deles. A eleição do Daniel Silveira, primeiro, ela reflete um protagonismo que lhe foi dado por nossa Corte Maior. Não teve nenhuma outra origem esse protagonismo. A tentativa de destruir juridicamente e politicamente uma pessoa acabou transformando essa pessoa, talvez involuntariamente, um símbolo da liberdade. Foi isso que aconteceu. Esse é o jogo democrático, esse é o jogo da República, esse é o jogo que acontece quando há liberdade de expressão. Essa eleição do Daniel, principalmente para a Comissão de Constituição e Justiça, parece ser também um tipo de resposta, um recado, eu diria, do Congresso e dos congressistas. Vamos lembrar, o Congresso faz parte do Legislativo, que é um dos 3 poderes da República. Os 3 poderes têm o mesmo poder. Nenhum deles é superior aos outros, apesar das interpretações, eu diria, sem medo de errar, eu vou usar a palavra aqui, estapafúrdias. O Piperno citou aí 3 ou 4 ex-ministros, presidentes do Supremo Tribunal, que já vieram dar interpretações completamente equivocadas, no meu entender. Isso, Piperno, isso não me surpreende. A gente pode trazer aqui para esse programa 20, 30, 40 juristas eminentes que vão dizer, por exemplo, que o criminoso é uma pobre vítima da sociedade e que prender é tolice. A gente precisa reeducar esses criminosos, né? Há muito tempo que o direito brasileiro perdeu o contato com a realidade. Não é à toa, né? Ou talvez essa seja a causa, muita gente não sabe, o Brasil tem mais faculdades de direito do que todos os outros países do planeta somados. Então, agora, essa questão do Daniel Silveira, o doutor Ives Gandra esteve aqui ontem
e deu uma aula de direito com clareza. E vale lembrar os principais pontos, né, que ele trouxe aqui. O primeiro, ele disse, e foi muito feliz nesse ponto, que é errado interpretar a Constituição usando legislação infraconstitucional, que quer dizer o seguinte: você não pode pegar uma lei que está abaixo da Constituição e usar essa lei para dizer o que é que a Constituição quer dizer, porque a Constituição está acima da lei. A outra coisa que o doutor Ives Gandra disse: Daniel é um preso político, porque foi preso por causa das suas opiniões. Outra coisa que o doutor reafirmou, o doutor Ives Gandra: deputados têm imunidade constitucional. Essa imunidade é inviolável por quaisquer palavras ou manifestações. A Constituição não prevê nenhuma exceção a isso. Aí aparece o jurista dizendo: não, veja bem, essa imunidade não vale no caso, porque isto configura um crime. A Constituição não prevê isso. E, por último, o doutor Ives Gandra disse de novo: o presidente tem o direito de indultar a qualquer momento do processo e não tem limite nesse direito. Vai lá, Piperno. Não, Alberto, eu respeito muito o doutor Ives, aliás, sou inclusive um fã incondicional do irmão dele, o maestro João Carlos Martins, meu amigo, inclusive, né? Temos uma ótima relação e isso me dá muita honra, inclusive, conheço bem, portanto, também o doutor Ives Gandra, já concordei com ele muitas vezes. Você sabe que, inclusive, quando houve a condenação do Zé Dirceu, e aí, na época, o Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, usou para condená-lo a teoria do domínio do fato. O Marco deve conhecer bem, né, de um jurista alemão. O doutor Ives disse o seguinte: olha, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque imagina se isso amanhã depois for aplicado em iniciativa privada. Então, uma pessoa lá de um escalão intermediário, não, enfim, um gerente, tal, ele comete um deslize, um crime e tal, e aí supostamente o dono da empresa pode ser automaticamente envolvido, condenado por conta do domínio do fato. Então, eu respeito demais o doutor Ives, já concordei com muita coisa que ele disse, mas, nesse caso, eu também ouvi uma série de outros juristas, inclusive esses 3 ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, que eu citei, né? O Sepúlveda Pertence, o Carlos Veloso e o ministro Aires Brito, e os 3 têm uma opinião diversa em relação à questão da inegibilidade. A respeito do direito do presidente indultar alguém, né? E isso também me parece bastante claro na Constituição, 2 deles consideram esse direito absoluto e um deles faz algumas ressalvas. Mas eu diria para você que, majoritariamente, os especialistas de fato reconhecem que o presidente tem esse poder. Fala, Mota. Não, então, eu só queria lembrar aqui, só para exemplificar o FEBEAPA jurídico que está se montando, né? Tem um ex-presidente do Supremo Tribunal, eu não vou mencionar o nome dele, né? Mas que veio, durante a pandemia, justificar o poder do Estado de manter as pessoas presas nas suas casas, o famoso lockdown. Como muitos juristas apontaram, tirando o estado de sítio, não existe nenhum dispositivo legal que dê ao Estado o poder de determinar que as pessoas fiquem nas suas casas. Aí esse jurista, esse ex-presidente do STF, veio dizendo: não, veja bem, a Constituição garante o direito à vida. Então, isto significa que o Estado tem sim o poder de obrigar as pessoas a ficar em casa durante a pandemia. Ora, uma interpretação como essa, Piperno, daria o direito ao Estado de manter, por exemplo, um assassino como aquele de Goiás, ou a infinidade de criminosos, assassinos, latrocidas que são presos todo dia no Brasil, eles deveriam ficar presos para sempre, porque a esmagadora maioria deles comete crime quando sai da prisão. Então, essas interpretações jurídicas sem nenhum contato com a realidade, é como diz o meu amigo, o procurador de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro:
A gente não está num debate acadêmico, numa aula de direito. A gente está tratando da vida real, de pessoas reais, de pessoas que estão presas, de gente que perde a vida, de gente que perde o emprego. A gente está tratando, Piperno, como a gente falou outro dia aqui, dos investimentos que podem vir ou deixar de vir para o Brasil, porque aqui opinião jurídica está mais variada do que legume na feira. E você vê, por exemplo, como foi o mercado ontem, né? O dólar, por exemplo, disparando exatamente porque o presidente toma uma medida que, na prática, é uma revisão de uma decisão da Suprema Corte. A gente pode até discutir, mas está lá, o mercado dizendo ontem. Agora, voltando só à questão da elegibilidade, há um caso, aliás, eu li ontem para o Marco isso, opinião, de 2004, né, de um voto proferido, inclusive, pelo ministro Gilmar Mendes, envolvendo a inegibilidade de um prefeito de uma cidade aqui do interior de São Paulo. Só para fazer um ponto aqui, Paulo. Por favor. Se você pegar a situação atual, quer dizer, nada se justifica. O que o Piperno está tentando fazer, e eu entendo que é um trabalho hercúleo para o nosso nobre comentarista Piperno, porque ele não tem como justificar. Então, ele pegou, ele usa... aí você usa o velho argumento de autoridade, que é um argumento... É o que induz as pessoas a acreditar em falácias, é o que mais... É utilizado num debate, né, eminentemente retórico para induzir as pessoas a acreditar em várias falácias. Então, né, para mim, é o que o Mota já desconstruiu isso daí. Você tem que usar a razão e o bom senso. O processo completamente nulo, perseguição, ele usou um instrumento constitucional, acabou. Aí ele vai lá e resgata um precedente da Suprema Corte lá de trás, que não tem absolutamente nada de semelhante com esse caso. Quando você vai fazer análise de precedentes, Paulo, você tem que ter algum tipo de paralelismo entre os casos, tem que ter alguma relação de semelhança entre os casos. Você não pode simplesmente ficar pensando, né, situações da Suprema Corte para tentar achar alguma saída para essa argumentação, porque senão você vai cair, né, de novo num equívoco de achar que dá para fazer tudo, porque esse é o problema hoje. A desordem institucional do Brasil, causada pelo Poder Judiciário e pelo seu órgão de cúpula prioritariamente, gera, sim, uma insegurança jurídica para os brasileiros e para os estrangeiros. Você pode brincar até falando, Piperno, explica isso para um gringo, para um francês amigo seu. Então, você não consegue. Consigo. Você não consegue. Falar o seguinte, olha, tem Piperno, 3 presidentes de Supremo Corte que disseram isso. Só antes de você falar, o Serrão havia pedido, por favor. Foi exatamente isso que eu escrevi no meu artigo de hoje no site da Jovem Pan, que eu recomendo a leitura. Juristocracia. Entenda o que é essa desgraça. É o poder de alguns do judiciário que acham que eles podem estar acima de todos, inclusive dos poderes legitimamente eleitos, podendo até substituir o legislativo e o executivo que foram eleitos para a finalidade de governar. Então a juristocracia não é um regime legítimo, mas ele está acontecendo. E a juristocracia tem usado a força da lei para amedrontar as pessoas, para cercear a liberdade das pessoas. E é isso que nós temos denunciado de maneira grave e séria no Brasil. Esse modelo, esse regime não interessa aos brasileiros. O que aconteceu com Daniel Silveira está acontecendo com outros, inclusive vários dirigentes, por coincidência, do tal do PTB, é exatamente isso, uma perseguição política clara. O argumento você arruma fácil. Sobre o Daniel ficar inelegível, essa tese é burra, estúpida. Se ele foi perdoado, ele está completamente elegível. Se o crime do qual ele foi acusado não vale, se foi inconstitucional, se foi um processo nojento, político, movido contra ele, não tem nada a ver com a questão de torná-lo inelegível, como estão querendo agora transformar. Agora é outro erro de avaliação estratégica e tática do Supremo. Eles escolheram o Daniel Silveira como o bode expiatório e vão tomar um pau por causa disso. Porque quanto mais batem no cara, mais ele cresce politicamente e tem chances eleitorais. Isso aí é burrice. Quem faz um negócio desse diria Jânio Quadros, é um estulto
do ponto de vista político e jurídico. Gente, deixa eu trazer aqui uma parte da fala do nosso Marco Antônio, porque ele fala muito bem, né, Piperno, Mota, Serrão, que é complexo entender o que está acontecendo. A gente vai tentar aqui explicar para todos e eu quero justamente compreender a avaliação de vocês, se vocês acham que essa história toda pode terminar num acordão, porque esse caso é um caso muito inusitado mesmo da história política brasileira. Nós estamos falando aqui de ações dos três poderes, né? Separando aqui, a gente tem a condenação do deputado por parte do Supremo Tribunal Federal, a gente tem a graça concedida pelo presidente da República, representando o Executivo, e agora a gente tem uma discussão de inelegibilidade sendo colocada em pauta no Legislativo, com falas inclusive do presidente do Senado. Vocês acham que essa história toda pode caminhar para um acordo, como tudo nesta República sempre foi feito? Os três poderes não vão chegar à mesa e justamente sentar e, olha, esse caso vai ser resolvido dessa maneira. E aí eu quero entender de vocês o seguinte, esse acordo seria baseado no quê? Mota, começa. Eu acho que o acordo, Paulo, é uma hipótese otimista. Eu vou te dizer o que me preocupa. O que me preocupa é que essa ginástica institucional, essa flexibilização de regras, algumas das quais nós considerávamos sagradas, essa moldagem do ambiente para favorecer a corrente política A ou B, ela é uma faca de dois gumes. É isso que me impressiona mais. Eu não sei se é ingenuidade ou sagacidade demais das forças que estão se utilizando disso. Porque uma vez que você altera esse mecanismo, uma vez que você pega o mecanismo da República, os mecanismos da democracia, uma vez que você perverte isso e coloca isso para funcionar de uma forma assintosa, prejudicando este lado e ajudando aquele lado, é apenas uma questão de tempo para que o jogo vire e os mesmos mecanismos que favoreciam um lado e prejudicavam o outro mudem de lado. Então, quem era favorecido vai passar a ser prejudicado, quem era prejudicado vai passar a ser favorecido. É só você olhar a história, ela está cheia de exemplos como esse. É para isso que se constrói instituições democráticas e republicanas. Quem valoriza a liberdade realmente jamais vai concordar com a perversão dos mecanismos para favorecer o seu grupo, porque sabe que mais cedo ou mais tarde esse jogo vira. E só tendo mecanismos neutros, imparciais, é que você garante a liberdade de todo mundo no jogo político. Não pode os mecanismos estarem voltados eternamente, apenas para repressão, para sufocar um lado da manifestação política, que é chamado de todos os impropérios, sofre censura, sofre restrições jurídicas, enquanto o outro lado, que faz coisas semelhantes, navega à vontade. Isso não vai acabar bem.